Vamos aqui começar com uma matéria que vocês já viram bastante, né, ao longo desses anos de estudos, que é matemática financeira. Primeiro começa com porcentagem, algumas aplicações, está na página 184, né, 186 começa, depois passa para juros simples e juros compostos, tá? Então vamos lá, vou passar essa semana de prova com essa matéria, capítulo bem curto, exercícios simples, e na semana que vem a gente já começa a nova matéria, tá? Só para finalizar mesmo. Porcentagem, né? Desculpa aí. Porcentagem, como vocês já sabem, né? Porcentagem é sempre uma taxa percentual. O símbolo de porcentagem é esse aqui. Vai vir sempre um valor sobre 100%, né? Sobre 100, né? Então, porcentagem vai vir sempre sobre 100. No livro aí, né? Tá na página 187, né? A gente diz P%, né? Representação dela em fração esse número sobre 100, vou pôr até um exemplo aqui, ou se eu quiser também, né, como aqui está sobre 100, pode vir também em número decimal, vai ser 0,0, estou representando esse P%, 0,0P%, né. Vou pôr aqui um exemplo, um x, a gente pôr 30%, por exemplo, né, uma das maneiras de eu representar ele pode ser 30 sobre 100, né. Ou, se eu quiser também, posso representar ele como 0,30, né, que dá na mesma, tá? Eu posso dar a taxa percentual em porcentagem, né, tá aqui a taxa percentual em porcentagem. Posso dar ela em uma fração, se eu der ela em uma fração, pedir para passar para porcentagem, o denominador sempre é 100, você tem que arrumar um jeito de fazer uma proporção, né, e o denominador ser 100. Ou posso dar ela em número decimal, você tem que passar sempre para o denominador 100. Alguns exercícios que pedem é pedir a porcentagem de um valor, que a gente pode também fazer, ó, porcentagem de um valor. Como é que a gente faz a porcentagem de um valor? Sempre é bom você fazer, lógico, os exercícios são os mais variados possíveis, mas sempre você pode fazer eles utilizando uma regra de 3. Como que é essa regra de 3? Você vai ter sempre porcentagem e valor, tá? Eu vou pôr valor, mas pode ser dinheiro, o valor que você quiser. Posso bater sempre 100%, né? 100% vai equivaler a um valor X, e você, ou ele vai pedir aqui um valor Y em porcentagem, ou ele vai pedir aqui um valor V também em porcentagem. Vamos pegar um exemplo, lá no final da aula a gente faz um exemplo, calcula a porcentagem de um valor, ou você acompanhando em um livro, está pedindo aí, por exemplo, para calcular 64% de 240, né, por exemplo. Então você vai pôr 64, vou fazer com a regra de 3, nada impede de você fazer de outras maneiras, cada um faz a porcentagem da maneira que achar melhor, eu não vou influenciar, porque tem várias maneiras de fazer. Então eu quero 64% de 240, né? Então 100% equivale a 240. 64% equivale a x, tá? A porcentagem é sempre uma regra de 3, diretamente proporcional. Então aqui, para mim encontrar esse valor, é só multiplicar cruzado. 100 vezes x é igual a 64 vezes 240, aí eu tiro o valor de x, tá? Essa é uma das maneiras de fazer. Tem N maneiras de se fazer a porcentagem, ok? Aqui, nesse resumo que eu peguei, ele fala um pouco sobre aplicação de taxa percentual, né? De maneira geral, né, o valor final de um produto vai ser o valor inicial mais vezes 1, mais ou menos i, né? Esse mais ou menos i que é a taxa percentual dele, esse vai ser o valor final. Se eu quiser saber ali também qual o valor final de um produto, eu posso usar essa fórmula. Particularmente eu prefiro utilizar a regra de 3. Não uso isso aqui não, né? Valor final de uma mercadoria que é obtido pelo acréscimo ou desconto de uma taxa percentual, né? Sempre vai ser dado por isso. Então, se for acréscimo, você vai somar. Então, é 1 mais a taxa percentual. Se for desconto, é 1 menos a taxa percentual. Por exemplo, eu quero um desconto de 10% em cima de uma mercadoria, né? Então, eu pego o valor inicial dessa mercadoria e multiplico por 1 menos 10%.
Só que esse 10% eu vou passar ele para número decimal, né? Que dá 0,1. Então eu vou pegar o valor inicial dessa mercadoria e vou multiplicar por 0,9. Esse 10% aqui é de desconto. Daqui a pouco vem escrito o que é desconto, tá bom? Desconto. Se fosse acréscimo, era 1 mais, né? O acréscimo é mais. Aumentos e descontos sucessivos é porque você pode dar aumentos e descontos sucessivos em cima de um valor. Por exemplo, tem uma mercadoria que custa R$100 e vai ser dado um aumento no primeiro mês um aumento de 10% e depois viu-se que não era certo, vai dar um aumento de 10% em cima. Então você pega lá a mercadoria que era R$100, né? Vou multiplicar ela por 1,10, porque vai ser um aumento de 10%. E depois eu vou multiplicar ela de novo por 1,10. Observe que quando você tem dois aumentos sucessivos, não equivale a um aumento de 20%, não. Aqui vai ser 100, vezes 110 sobre 100, né? Caramba. Sobre 100, vezes de novo 110 sobre 100. Vou simplificar para ficar mais fácil. Toda vez que você está mexendo com porcentagem, é mais fácil você simplificar. Corta esse zero com esse, corta esse zero com esse. Então fica 1 vezes 11 vezes 11. 11 vezes 11 é 121, né? Então ele deu um aumento de quantos por cento? 100 mais 21. Então, dois aumentos sucessivos de 10% corresponde a um aumento de 21%. Isso é uma estratégia que as lojas usam, dão dois aumentos ou dois descontos sucessivos, que aí ela ganha um pouquinho a mais. Está vendo que aqui, ó, se fosse um aumento só de 20%, ela ganhava 1% a mais. Para o comércio, isso já é bastante expressivo, tá? Então, basicamente, a porcentagem, acho que todo mundo sabe fazer, né? Qualquer dúvida, depois a gente vai fazendo os exercícios aí. Vai tirando dúvida na aula de exercício que vai ser após a prova. Aí vem lucro ou prejuízo, né? Tem o preço de venda, que é aquele preço que você vende o seu produto, e o preço de custo, que é o preço que você compra o produto. O lucro vai ser quando o preço de venda é maior que o preço de custo. Então você vai ter lucro se a venda, vou por V só, tá? É maior que o seu preço de custo. E você vai ter prejuízo, vou colocar P de prejuízo, se a venda for menor do que o seu custo. Esse P aqui, ó, vem de prejuízo. E esse L aqui, ó, vem do lucro, tá bom? Então, lucro é preço de venda menos preço de custo, né? Quando o lucro é negativo, se você quiser também fazer assim, ou seja, quando o preço de custo é maior que o preço de venda, você houve prejuízo, tá? É só para lembrar que existe o lucro e prejuízo. Depois, mais para frente, o lucro e o prejuízo, no próximo slide, vou dar só alguns conceitos aqui. A gente tem cálculo do percentual de lucro e percentual de prejuízo, que é bem tranquilinho. Deixa no próximo, ele que está no próximo. Desconto é uma redução do valor monetário de um bem comercializado, né? Então, a taxa de desconto, ela incide sobre o preço de venda, né? E tem o desconto. Então, o desconto, igual eu falei atrás, né? Se você tem um desconto de 20%, você pode ver quando você vai em loja, você já deve ter ido com os pais fazerem compras, as pessoas que trabalham lá, os vendedores, pegam uma calculadora que só tem mais, menos, vezes e divide, e acha o seu desconto rapidinho. Como é que é o seu desconto? O que ele faz? 20% é a mesma coisa de 0,20, né? Que é 20 sobre 100. Então, ele faz 1 menos 0,20, que dá 0,8, né? Então, o que ele faz? O seu valor inicial, vamos dizer que você vai comprar uma roupa que custa R$200, você vai ter um desconto de 20%, ele pega R$200 e multiplica por 0,8. Já vai te dar o valor exato dele, que é R$160. Lógico, aí pode dar qual o valor de desconto, qual o valor de desconto que você teve, você pega o valor inicial, subtrai desse, e assim
Tem vários tipos de pergunta, depois a gente marca os exercícios para vocês terem uma noção. Receita é a quantidade recebida como pagamento de bens ou alguns serviços, né? São termos que se usam no dia a dia, na matemática como comercial, né? Então você vai ter uma receita, quer dizer, o pagamento, o que você vai começar a fazer o seu bem, o pagamento por um bem ou um serviço. E a taxa de câmbio, que é o valor relativo à variação da moeda, né? Por exemplo, o dólar, né? A taxa de câmbio do dólar ela é variável. O dólar todo dia está um valor. Então vocês olham lá, o dólar aumentou tantos por cento, diminuiu tantos por cento em relação ao dia anterior, com uma regra de 3, tá? Agora aqui, ó, eu falei que ia falar sobre a parte de lucro e prejuízo, né? O cálculo do percentual de lucro ou de prejuízo. Quando o valor de venda é maior que o valor de custo, né? Nós teremos aqui lucro. Nessa parte aqui, ó, você vai ter lucro. E como é que a gente faz isso? Eu quero saber o percentual de lucro sobre o preço de compra. Então eu faço venda menos custo, né? Divido pelo preço de custo. Aí eu vou ter o percentual de lucro sobre o preço da compra. Percentual de lucro sobre o preço da venda, que pode ser diferente. Venda menos o custo, divido pelo valor da venda. Aqui nós temos aqui, ó, prejuízo. Escrever só pre, né? Prejuízo. Tem hora que é difícil de escrever. Prejuízo, está aqui escrito. Eu quero saber também o percentual de prejuízo sobre o preço de compra. Agora a venda é menor que o custo. Então venda menos o custo, dividido pelo custo. Como aqui vai dar um número negativo, vem aqui o conceito de módulo, ok? Mesma coisa aqui, venda menos custo dividido por venda, vem o conceito de módulo. Então aqui é o percentual de prejuízo sobre o preço de venda. Basicamente essa primeira parte, vocês sempre estão vendo isso todo ano. Repete, repete, repete. Então é bem tranquilo. Vamos agora só passar aqui juros simples, tá? Juros simples também, você já viu, o que é juros? Juros é um valor monetário pago a um credor pelo uso de seu dinheiro durante um período pré-determinado. Então, se você empresta um valor, você pode cobrar um valor sobre o que você emprestou, que é chamado de juros. O valor que você empresta ou que você aplica, né? Aqui é o valor que você aplica ou se pede emprestado, é chamado de capital, né? Por exemplo, você pede emprestado a uma instituição financeira, você está pedindo o capital dele. Os juros é a remuneração recebida no caso de um valor que você pegou por um certo intervalo de tempo, né? No caso, uma aplicação, uma quantia que deve ser paga ela no caso de um empréstimo. Por exemplo, quando você aplica na poupança, né? Guarda o dinheiro lá na poupança, você está recebendo uns juros mensais. Só que esses juros da poupança já é um pouquinho diferente, são os juros compostos. O montante já é a soma do capital investido com os juros, né? O montante é a soma do capital com os juros. O juro simples ele incide apenas sobre o capital investido. Então é uma diferença do juro simples para o juro composto. O juro composto não é sobre o capital investido, é sobre o capital monetizado, né? À medida que ele vai aumentando, os juros vão sendo cobrados sobre o último capital que você tem. Tá? E o montante resgatado nesse regime depende do capital, né? Do tempo e do investimento. Né? Sendo assim, a gente pode chamar o capital de C, né? Aqui, ó, C é o capital, I é a taxa, essa taxa é percentual, J é de juros, né? T é o tempo do investimento, J os juros, né? Após um certo período. E M é o montante, é o que você retira após esse certo período. Os juros obtidos ao fim de um período é dado por CI, né? Só que esse período em T tempos, então ele é dado por CI T. Tem gente que eu gosto de pôr assim, porque como a taxa é em percentual, eu ponho C vezes I T, né? Eu ponho sobre 100 aqui, ó. Porque eu já ponho ali a taxa eu ponho a taxa ali, né, 2%, já ponho aqui embaixo, já fica sobre 100, fica mais fácil, tá? Então eu gosto de pôr CIT sobre 100, questão de gosto, tá? Esse é gosto. Se você não quiser pôr CIT sobre 100, vou até apagar aqui, o que você vai ter que fazer? Se você não quiser pôr esse sobre 100 aqui, ó, lembre-se que a taxa percentual, você vai ter que passar ela para um número decimal. Então, se falar que a taxa, depois a gente faz até um exemplo aqui, que a taxa é de 10%, da minha maneira, eu ponho 10 sobre 100. Se você não quiser usar 10 sobre 100, você vai escrever 0,10. Tá? E o montante é o valor que você
pega ao final de uma aplicação ou de um empréstimo, é dado por capital mais juros. Como juros é dado por essa fórmula aqui, né? CIT, né? CIT, o que eu posso fazer é colocar o C em evidência, por isso que tem essa outra fórmula aqui, que são a mesma coisa. Dessa forma, a gente chega nessa. Montante é igual a C, que multiplica 1, mais I vezes o T. Tá? Vamos pegar um exercício aí, acho que tem mais uma página aqui, isso. Fazer um exercício aí. Ó. Por exemplo, um capital de 2.400, então vou pôr aqui, ó. Capital de 2.400. Uma coisa que você tem que prestar atenção aqui é que o tempo e a taxa tem que estar na mesma unidade, tá? Foi aplicada a juros simples, a taxa dele aí, ó, é de 2%. 2% ao mês, então vou pôr aqui AM. Por um período de 5 meses, então o tempo é de 5 meses. Está perguntando calcular os juros e qual o montante. Vamos calcular direto o montante. Ó. Montante, ele é capital mais juros. Né? Então, vou calcular os juros. Ó. Os juros é igual a C vezes I vezes T. Eu, particularmente, como eu falei, gosto de pôr sobre 100. Tá? Se alguém não quiser pôr 100, não tem importância nenhuma. Então, o capital é 2.400 vezes a taxa, aí eu ponho aqui só 2, vezes o tempo, que é 5, sobre 100. Eu gosto de pôr porque eu acho que fica mais fácil, não precisa pôr 0,2 ali, ó. Não tem simplificação nenhuma, né? 2 vezes 5, 10, vezes 24, 240. Então, vai receber de juros em 5 meses 240. Qual que é o meu montante? Meu montante M vai ser 2.400 mais 240. Normalmente, com essas duas fórmulas, vocês resolvem todos os exercícios. Mas pode ocorrer dele dar o montante, pedir para vocês calcularem 2.640. Pedir para vocês dar o montante, pedir para vocês calcularem o capital, aí vocês têm que lembrar da outra fórmula de montante, que é igual a C, que multiplica 1 mais IT. Tá? Aí depende, tá bom? No mais, eu vou marcar os exercícios. As taxas. Aqui tem, no livro está falando sobre taxas equivalentes. É porque, como eu falei para vocês, a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade. Então, se tiver em unidades diferentes, eu particularmente gosto de trabalhar mais com o tempo. Eu passo o tempo para a unidade que está a taxa. Mas, se você não quiser fazer isso, a taxa, ela é... a taxa no regime de juros simples, há uma proporcionalidade entre as taxas equivalentes, né? É válida em qualquer unidade de tempo. Então, se você está no semestre e quer passar para mês, basta você dividir por 6. Ela é sempre proporcional. Ela não é complicada, tá bom? No mais, a aula de hoje é só, né? Foi uma aula tranquila, acho que não vai ter dúvida para vocês. Essa matéria vai estar no próximo TQD. E faça os exercícios, eu vou marcar alguns para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Na quinta-feira nós teremos na sexta-feira teremos a nossa outra aula, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos.